Paz do Senhor, meus amados irmãos, boa noite a todos. Como é que os irmãos estão? Estão bem? Se não está bem, no final fica tudo bem, porque Jesus deixa as coisas tudo bem, amém? Que prazer estar convosco nessa noite e sempre é bom estarmos aqui juntos. E aqui eu tenho liberdade para ministrar e pregar a palavra do Senhor Jesus. Como é bom estarmos num ambiente tão favorável, porque tem a presença do Espírito Santo no nosso meio. Não é verdade? Como é bom estarmos diante do Senhor. Meus irmãos, eu quero vos fazer lembrar, não sei se os irmãos lembram, a última vez que estive cá a ministrar um estudo bíblico. Falei aqui sobre paracletologia, ou pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, falando sobre a diferença, entre o receber o Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo, até mesmo usando aqui o exemplo dos próprios discípulos de Jesus, não é? E hoje eu quero vos aqui uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos tempos, últimos dias, e tenho ministrado também esse tema lá, tanto em Quarteira como Lolé e Boliqueime, porque eu acredito que a aplicação desta palavra, ela nos faz algo benéfico para a nossa vida espiritual, social, até mesmo física, e bem como também um crescimento no corpo de Cristo Jesus. Amém? Então, quero vos falar aqui hoje um assunto voltado também à paracletologia, doutrina do Espírito Santo, e hoje eu quero vos falar a respeito dos dons espirituais. Eu tenho ouvido aqui o nosso pastor presidente a ministrar sobre Apocalipse, e falando também sobre a volta de Jesus, e Jesus os sinais estão todos aí. Os sinais estão aí a anunciar nos ecrãs. Não é verdade? E nos telemóveis. Está aí. Ok? E é muito importante porque uma das coisas essenciais para que vai acontecer referente à volta de Jesus é a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho. E nós vamos falar justamente sobre isso, e mais do que nunca precisamos, como igreja do Senhor, aplicar o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto, concernente aos dons espirituais. Porque se aplicarmos os dons espirituais, meus amados irmãos, nós vamos ver uma igreja em crescimento, nós vamos ver pessoas sendo salvas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo transformadas e até mesmo pessoas sendo renovadas e batizadas com o Espírito Santo. Amém? Então nós vamos hoje aqui, eu quero aproveitar bem o tempo para que possamos então estudar aqui. Nós vamos falar aqui concernente ao capítulo 12, a primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve. E nós vamos também ler até o versículo 11, e nós vamos também aqui, juntamente também estudar um pouco do capítulo 14, porque o 12 ele vai nos apresentar aqui os dons espirituais que o Senhor, o Espírito Santo, concede a cada um de nós. E no capítulo 14 ele vai ensinar a igreja em Corinto como aplicar então estes dons, porque uma coisa é receber algo e não saber utilizar, outra é receber alguma coisa e saber como utilizar. Amém? E é justamente isso que o apóstolo Paulo ele vai tratar a igreja do Corinto. Porque a igreja do Corinto, vamos começar aqui a ler primeiramente, vamos ler o versículo 1. Eu quero ler convosco o versículo 1, depois nós vamos ler pouco a pouco até o versículo 11. Então o versículo 1 do capítulo 12, primeira carta aos Coríntios, nos diz acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O apóstolo Paulo aqui, nesse versículo 1 do capítulo 12, ele não está
de certa forma, chamando os irmãos de ignorantes, que eles não sabem nada. São incultos, são nécios, lhes falta sabedoria. Não é isso, porque se nós olharmos lá para o capítulo 1, vamos lá no capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. A igreja em Corinto conhecia os dons e a igreja de Corinto exercia os dons espirituais. Então nós vamos ler lá no capítulo 1, versículos 5, 6 e 7, porque vejam bem que o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo, a essa igreja, a esses irmãos, ele diz assim, no versículo 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Nele quem? Amém? E em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Vejam bem agora atentamente o versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui, ele não está a falar a uma igreja que não conhece os dons, uma igreja que não existia os dons, ok? Então agora aqui ele está querendo, na verdade, ajustar as coisas. Ele está querendo, na verdade, aqui dizendo assim, eu vou lhes apresentar agora nome por nome, dom por dom, e depois eu vou lhes ensinar como aplicar esses dons para que a igreja do Senhor venha crescer, frutificar. Amém? E é exatamente isso que ele faz no capítulo 12 e no capítulo 14. E vejam bem que há um intervalo do 12 ao 14, que é o capítulo 13. E o que é o capítulo 13, meus irmãos? É a magna carta do amor. É a carta do amor. É uma carta do amor, explicando o amor. Amém? E por que tem justamente esse capítulo 13 falando? Porque, irmãos, tudo que é feito com amor prospera, tudo que é feito com amor dá certo, amém? E utilizar os dons espirituais com amor tem resultado, há resultado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos no versículo 2, ele já começa a dizer no capítulo 12, vamos voltar para o nosso capítulo 12, versículo 2 diz: vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Ele está agora, o apóstolo Paulo agora está fazendo uma recapitulação da vida antes de Cristo Jesus. E a palavra gentil aqui não está somente associada aos não-judeus. Essa palavra aqui é uma exceção, ele utiliza também para até mesmo os judeus. Ou ele está querendo dizer todos aqueles que não tinham Cristo Jesus na sua vida. Amém? Porque até então, o gentil para os judeus era somente aqueles que não eram judeus. Amém? Mas aqui o apóstolo Paulo pega todo mundo, judeus, romanos, gregos, pega todos eles e coloca no mesmo patamar, dizendo vocês eram todos gentios, ou seja, vocês não tinham Cristo Jesus, porém agora vocês têm o Senhor Jesus nas suas vidas. E agora no versículo 3, que eu quero que os irmãos prestem muita atenção. Antes mesmo do apóstolo Paulo aqui, daqui a pouco ele vai citar esses dons espirituais para a igreja em Corinto, vai apresentar esses dons espirituais para a igreja em Corinto de uma forma mais clara, mas antes dele dar nomes aos dons espirituais, ele escreve no versículo 3 algo fantástico, porque o que ele vai apresentar para a igreja é brutal, como vocês dizem cá, não é? É fantástico, os dons espirituais é extraordinário, os dons espirituais é magnífico, amém? É poder de Deus, é a promessa de Jesus, que vai descer sobre vós o Espírito, o poder de Deus, amém? E o Espírito Santo faz o quê? Ele capacita-nos para a obra do Senhor, e é justamente isso que o apóstolo Paulo vai apresentar logo à igreja de Corinto. Mas no versículo 13 ele quer chamar uma atenção. Ele está dizendo: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Duas coisas o apóstolo Paulo está querendo nos advertir aqui, nos exortar, nos ensinar. Primeira coisa é saber aplicar os dons espirituais corretamente. E saber que os dons espirituais é do Espírito, vem de Deus, vem do Senhor.
Amém? E a segunda coisa, e mais importante, ele está querendo nos dizer aqui, olha, eu já vou lhes apresentar aquilo que é fantástico, é extraordinário, é maravilhoso, que são os dons espirituais. Porém, todavia, os dons espirituais nunca estarão em contradição à palavra de Cristo Jesus. Porque a palavra anátema significa maldição. Então, os dons espirituais, aquilo que eu vou receber do Senhor, aquilo que o irmão e a irmã recebe do Senhor, esse dom maravilhoso, esse dom extraordinário, que é uma dádiva de Deus, que é um presente de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, ele jamais deve estar de pé de igualdade à palavra. A palavra de Deus, ela é superior, a palavra de Cristo Jesus é inerrante, a palavra do Senhor é infalível, a palavra do Senhor é suprema. Exatamente isso. Então, quando vier alguém dizendo, olha, a palavra diz isso, mas o Senhor me revelou tal coisa, foge desse, porque esse não é do Senhor. O dom nunca está acima de Cristo Jesus. O dom nunca estará acima da palavra de Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui no versículo 3. E nós temos cada coisinha por aí que misericórdia. Cada baboseira, cada brincadeira. Amém? Estão cá? Ora a Deus. Meus amados irmãos, eu quero ler aqui uma frase de um escritor, um teólogo, Eiden Tozer. Ele diz algo muito marcante e eu fiz questão de apontar aqui nos meus estudos para que os irmãos possam entender a importância dos dons espirituais na sua vida. Já percebeu que Deus vai lhe dar dons espirituais? Deus já lhe deu dons espirituais e para aqueles que ainda não, Deus vai dar. Amém. Ah, pastor, mas é só para pastor, evangelista, missionário, presbítero, diácono? Não, o dom é para a igreja. Aqui não está. Esses dons espirituais, vocês vão ver aqui, que são 9 que nós vamos falar. Existem os outros 5 que são 2 ministérios práticos. Ok? Mas os 9 dons, Deus pode dar 1, 2, 3, 4, até os 9. Depende do propósito de Deus para a sua vida. O que tu tem que fazer é aceitar aquilo que Deus te deu. Se Ele te deu 5, amém. Se Ele te deu 2, amém. Se Ele te deu 1, amém também. O importante é produzir. Aplicar corretamente. Aplicando corretamente, vai produzir. Vai gerar mais 5, vai gerar mais 2. E tu não vai enterrar o único que tem. Amém? Mateus 25. Aleluia. Glória a Deus. Então, Eiden Tozer, ele fala o seguinte: a tragédia da igreja é a ausência dos dons espirituais. E ele vai mais a fundo, numa segunda frase, ele diz o seguinte: a igreja cristã não pode alcançar a sua verdadeira estatura na realização dos propósitos de Deus, quando os seus membros negligenciam os verdadeiros dons e a verdadeira graça do Espírito Santo. Então, meus irmãos, se uma igreja não cresce, não avança, não culpe A ou B, culpe-se a si mesmo. Não, só ouvi um amém aqui. Ah, a igreja não quer, é o pastor, é o evangelista, é o missionário. Não, cada um tem o seu papel, cada um faz. Meus irmãos, sozinho o pastor não vai conseguir fazer nada. Nós sozinhos, missionário na África, onde for sozinho, não consegue fazer nada. Precisamos de grupo de pessoas com dons espirituais para sim ver o avanço da obra do Senhor. Amém? Porque tem dons aí. E hoje, no final, aquele dom que está adormecido hoje, vai começar a funcionar, vai trabalhar para o Senhor, sim, porque Deus quer usar a sua vida para a honra e glória do nome dEle. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Se eu fosse falar aqui, meus irmãos, uma antonomasia da pessoa do Espírito Santo, eu poderia falar Paracleto, que é consolador, ajudador e também capacitador. Ok? E hoje nós vamos falar mais sobre isso, sobre o Espírito Santo capacitador. É aquele que veio para te capacitar, para te dar armas para a obra do Senhor. Amém? Glória a Deus.
Louvado o nome do Senhor Jesus. Na verdade, esse estudo aqui precisaria de 3 tempos, no mínimo 3 tempos, ok? Eu vou tentar reduzir num tempo só. Se eu não concluir, no próximo mês, o pastor Salgado me colocar na escala, ou na próxima vez que eu vim ministrar aqui, eu continuo esse tema que eu acho muito importante. Estão de acordo? Amém? Amém. Glória a Deus. Estou indo muito rápido ou dá para perceber? Amém? Glória a Deus. É muito bom pregar aqui, pastor. Esse povo é fantástico. Há uma liberdade plena aqui para ministrar a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos, vamos definir então a etimologia da palavra dom, que no grego significa carisma. É uma capacitação disponibilizada por Deus. Vejam bem, não pode ser merecida, não é por mérito que Deus te dá os dons, são concedidas gratuitamente pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos ver aqui, meus amados irmãos, agora os dons do Espírito Santo. Qual é o propósito destes dons? Há uma finalidade, há um porquê destes dons. Vamos ler o versículo 7, onde diz: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ok? Então há um objetivo, há um propósito pela qual o Senhor concedeu-te este dom. Há vários, eu poderia citar aqui vários objetivos, propósitos, devido a esse dom concedido pelo Espírito Santo, mas eu só marquei 6, porque o tempo é curto, ok? Então, o primeiro que eu marquei aqui é tornar os cristãos mais frutíferos. Só iremos frutificar se aplicarmos o dom de Deus nas nossas vidas. Se não aplicar o dom que Deus te deu, é impossível frutificar. Estão de acordo? Então esse é o primeiro propósito. Segundo propósito, tornar os cristãos mais espirituais. Não é dizer assim, eu sou mais espiritual porque eu tenho os dons espirituais ou para o seu ego. Não, não é isso. Mas os dons espirituais em nós nos ajudam a ser mais sensíveis ao Espírito Santo. Nos ajudam a ter essa sensibilidade. Amém? O terceiro propósito é marcar a presença de Deus numa reunião. Como é que se entrar uma pessoa aqui que nunca ouviu falar de Jesus pela primeira vez, entrar aqui na nossa reunião, sentar ali no banco e ficar analisando, né? Porque a primeira vez, a pessoa que nunca é convidada por ninguém, não conhece, entra ali na igreja pela primeira vez, primeiro aspecto, ela vai analisar as coisas, é o senso crítico do ser humano. Ele vai procurar Deus em algum sítio. E onde é que Deus está? Como é que eles vão perceber Deus? Exatamente. Através das nossas vidas, as pessoas vão ver Deus. Através da manifestação do Espírito, dos dons espirituais, eles vão ver que Deus realmente está no meio desse povo. Deus está realmente no meio dessa igreja. Deus está no meio dessas pessoas. Amém? Agora, se não há manifestação dos dons, vão entrar aqui e vão sair da mesma forma. Se, por exemplo, se não há pregação, se não há alguém para dirigir um louvor, é a mesma coisa que entrar numa igreja vazia e voltar na mesma. Amém? Então, os dons espirituais marcam a presença de Deus numa reunião. Vamos lá para o capítulo 14, para os irmãos perceberem. E o versículo 24. O capítulo 14, versículo 24 diz: porém, se todos profetizarem, e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Amém? Então, meu irmão, não enterre esse dom, deixa Deus usar a sua vida. Quando entrar uma pessoa naquela porta, receba de braços abertos aquela pessoa, dê um abraço, dê um bem-vindo, que até nisso o Espírito Santo toca no coração daquela alma. E eu quero abrir um parênteses aqui. Sabe, quando eu fui pela primeira vez, depois de jovem, eu ia na escola dominical com a minha avó, mas não percebia nada. Depois meus pais moraram longe, minha avó sempre foi crente, mas meu pai e minha mãe não. Mas quando eu converti-me também, quando eu fui pela primeira vez na igreja, sabe o que me chamou a atenção, meus irmãos?
foi no momento da saudação dos visitantes. É o nosso hábito no Brasil, o pastor pregou muitas vezes no Brasil, tem um momento de saudação, todo mundo levanta, e eu até canto lá na África o corinho. Que bom, bem bom, que bom encontrar você. Que bom, bem bom, que bom encontrar você. Saia do seu lugar e aperte a minha mão. Você é meu amigo, você é meu irmão. Desculpe minha voz, ok? Amém? Então eu gravei, e aquilo foi lindo. Todas as pessoas que eu não conhecia, nunca vieram me abraçar, bem-vindo, tal, e a família junto, e saiu de um lado para o outro. Aquilo contagiou meu coração, o Espírito Santo me pegou ali. Amém? Claro que a palavra de Deus depois veio e eu levei cada marretada do saudoso pastor Luiz Antônio da Luz, e pregava que tu é um pecador e tu precisa de Jesus. Não, e depois, quando ele disse, quem quer Jesus vem aqui na frente, ninguém me empurrou. Aliás, ninguém humanamente me empurrou. O Espírito Santo me impulsionou para frente, fui lá, aceitei Jesus e disse, daqui eu não saio nunca mais. Amém? Então, meus irmãos, o dom de Deus em nós marca a presença de Deus no lugar onde estamos. Pode ser aqui numa reunião, na casa de oração, pode ser lá na sua casa, pode ser lá no seu trabalho, pode ser lá na vossa escola, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de si. Lembra que nós falamos sobre isso? Nós somos casa, morada, templo do Espírito Santo de Deus. Amém? E se tem alguém em casa, tem que haver manifestação. Amém? Se tem o Espírito Santo aí, como é que vão saber que tem o Espírito Santo aí? Através da manifestação do Espírito Santo. Ele vai se manifestar na sua vida. Amém? Glória a Deus. E como é bom quando o Espírito Santo usa nossas vidas, né? Meus irmãos, eu quero vos dizer, jamais, humanamente falando, eu jamais estaria diante de vós. Pensa numa pessoa tímida. Era eu, levanta as duas mãos. Sentava lá no último banco, e quando existia a disciplina de literatura, e o que é literatura? Ler. Chamavam um por um, começa lendo daqui, tal. Quando chegava na minha vez, e o meu coração já batia, impulsionava, e eu já entrava lá embaixo no banco, me escondia, ele ia, e a professora, Luciano, não é para deitar no banco não, agora tu vai ficar de pé. E era uma dificuldade. Amém? Mas o Espírito Santo faz isso nas nossas vidas. O Espírito Santo trabalha na nossa vida, Ele nos ajuda, Ele nos encoraja, Ele nos dá ânimo, Ele nos capacita para fazer aquilo que lhe apraz. Aleluia! Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração, deixe o Espírito Santo manifestar na sua vida, porque pessoas precisam conhecer quem é Jesus, o nosso Salvador. Amém? Aleluia, glória a Deus. Quarto propósito é promover a edificação da igreja. Amém? A igreja precisa de edificação. No mesmo capítulo 14, versículo 26. Que fazer então, irmãos? O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 14, como eu falei, ele está ensinando a aplicação dos dons. No capítulo 12 ele vai trazer à tona o nome dos dons. No capítulo 14 ele aplica como então, irmãos, vamos exercer estes dons espirituais. Então vejam bem no versículo 26, ele diz, que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação, que tudo seja feito para edificação. Aleluia, glória a Deus. Nosso Senhor Jesus é lindo. Então, meus irmãos, esses dons precisam ser manifestos no nosso meio. Amém? Não se sinta intimidado, não se sinta acovardado, não. Dê liberdade ao Espírito Santo a agir na sua vida e a manifestar-se através da sua vida. E nunca terciarize aquilo que é para você fazer. Aquele dom que Deus te deu é porque é para você fazer. Não terciarize o seu dom, não. Mas o irmão vai lá, o irmão vai visitar, o irmão vai orar pelos enfermos, o irmão vai pregar a palavra, é o irmão lá que tem que... Não, é você mesmo.
Amém? É a você que Deus quer usar através daquilo que Ele te deu. Aleluia. Quinto propósito é levar a igreja a uma unidade mais eficaz. Meus amados, e o apóstolo Paulo, e o capítulo 4 do livro da carta aos Efésios, Epístola aos Efésios, é fantástico, que nos fala sobre a unidade do corpo de Cristo Jesus. Juntos iremos mais longe. Juntos chegaremos no céu. Amém? É claro que ninguém vai de carona com ninguém. Amém? Mas juntos chegaremos lá no céu. Precisamos estarmos unidos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. E quem nos faz promover essa união, essa unidade, é o Espírito Santo de Deus e é a manifestação dos dons espirituais. É Ele que nos ajuda nesta unidade. Amém? E sexto e último propósito é levar os crentes a um grau de comunhão mais elevado com Deus. Meus irmãos, eu tenho falado isso lá em Quarteira, eu tenho pregado muito sobre Mateus 6,6, que é construir uma intimidade com Deus. Construir um relacionamento íntimo com Deus. Não é ser um religioso. Não é ser um ritualista. O ritualista faz o quê? Ele fala a mesma coisa, no mesmo horário, todos os dias. Eu até digo para os irmãos, grava num gravador e coloca despertador. Deus não quer isso. Imagine você acordando todos os dias e falar a mesma coisa todos os dias para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, sua filha. Não, intimidade é muito mais do que palavras. Intimidade é ações. Intimidade é quebrantamento de coração. E os dons espirituais justamente nos ajudam nessa construção íntima com o Criador, com Deus. Porque nós vamos falar aqui, eu não sei se hoje, ok? Mas nós vamos falar aqui sobre os dons que manifestam a mensagem de Deus. E nós vamos encontrar aqui a variedade de línguas. E há tipos de variedades de línguas que nós vamos ver aqui como que é manifesto. Três formas de se manifestar. A primeira é aquela parte que a pessoa fala em língua estranha e ninguém entende. Ninguém percebe, não há intérprete, ninguém entende. Aquela ali é eu falando com Deus. E o apóstolo Paulo fala isso, no capítulo 14. Só eu que estou falando com Deus. Ninguém entende? Então é do homem para com Deus, edificação pessoal. E eu vou parar só nessa aí, porque é aqui que está dizendo, quando o propósito é levar os crentes a um grau de comunhão mais elevado, é justamente isso. Quando nós estamos lá no nosso secreto com Deus, estamos naquela construção de intimidade com Deus, de relacionamento com o Pai, estamos ali a falar com Deus e ficamos ali a falar línguas somente nós, sozinhos com Deus, é edificação pessoal. Amém? É edificação pessoal. Depois nós vamos falar sobre a outra forma, que há com o intérprete, que é a edificação coletiva. E depois a terceira forma, que é quando há uma falar em línguas e há uma interpretação voltada a uma terceira pessoa. Somente uma mensagem para uma terceira pessoa. Mas isso é mais adiante, ok? O apóstolo Paulo, meus irmãos, fala dos dons espirituais em 3 aspectos. Ele fala o primeiro aspecto na forma da palavra grega carismata, que são variedades de dons. Ele fala-nos aqui no versículo 4, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então tem vários dons que Deus vai dando aqui e ali, porém o Espírito é o mesmo. E sabe por que o apóstolo Paulo está escrevendo esse capítulo 12 e o capítulo 14? Os irmãos sabem qual era o dom que a igreja em Corinto tinha o prazer e era o primeiro e todos eles queriam aquele dom? Havia até discussão, briga porque queriam aquele dom. O dom de falar variedade de línguas.
Por quê? Porque eles tinham a ideia de que ao falar línguas constantemente, eles se tornariam mais santos. Mais santos do que os outros. Mas não, os dons não é para nos tornar mais santos que os outros. Amém? Os dons é para nos capacitar. É por isso que nós vamos ver depois ele aqui no capítulo 14, ele falando como aplicar o dom de variedade de línguas. E é fantástico. Amém? Nós somos um povo pentecostal. Eu tenho que falar para os irmãos, meus irmãos, nós viemos da igreja reformada. Sim, a igreja reformada foi excelente, foi o período da soteriologia. É uma igreja que nos ensina, que veio, que fez uma grande mudança, uma grande reforma no quesito doutrina da salvação. E tudo que eles aplicaram lá, nós estamos aplicando cá. Estão comigo? No quesito soteriologia. Claro que depois veio alguns outros estudos que aí misturaram, por exemplo, uma vez salvo para sempre, que aí nós, não é por aí, ok? Não é por aí. Mas o período da reforma foi justamente isso. Depois o que acontece? Para a igreja avançar, para a igreja prosperar, para a igreja pregar o evangelho, meus irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que age, é Ele que convence, é Ele que faz. Eu sozinho, sem o Espírito Santo, não sou nada, não sou ninguém. Amém? É Ele que faz a obra nas nossas vidas, é o Espírito Santo que nos capacita. Então o que Deus faz uma linda obra na história da igreja? Meus irmãos, foi quase mais de 1000 anos. Muito mais de 1000 anos, de 313 até 1400 e tal, dos pré-reformadores ali. Meus amados irmãos, foi quase 1100 anos que o Espírito Santo ficou ali, guardadinho numa gaveta. Amém? E depois veio a reforma. E também não deram, a reforma veio, mas os reformadores não falaram muito sobre a pessoa do Espírito Santo, falaram mais sobre essa teologia, a doutrina da salvação. Aí Deus, o que na história da igreja? Começa a batizar homens e mulheres no Espírito Santo. Começa a vir um mover do Espírito Santo. Aí surge a igreja pentecostal. Um povo que conhece, que tem intimidade com o Espírito Santo, que é batizado no Espírito Santo, que usa os dons, que manifesta os dons. Por quê? Porque Deus quer o crescimento, quer o avanço da igreja, e sabe como lá no princípio, lá na igreja primitiva, o que fez a igreja crescer e avançar e prosperar foi justamente a ação do Espírito Santo. Basta os irmãos ler Atos dos Apóstolos, vão ver o Espírito Santo, tanto é que é chamado Atos do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Jamais iremos, irmãos, deixar o Espírito Santo novamente numa gaveta. Não, o Espírito Santo é vivo, o Espírito Santo está conosco. Nós somos cada do Espírito Santo e Ele vai manifestar através das nossas vidas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se o irmão faz tempo que não fala em língua estranha, meus irmãos, não se sintam intimidados, falem em línguas estranhas. Se o irmão profetizava e não profetiza mais, continua profetizando, porque é dom, é a manifestação do Espírito Santo. Deixa Deus usar a sua vida. Claro, tudo com ordem e decência. Amém? É isso que o apóstolo Paulo vai tratar aqui. Ele vai ensinar tudo, seja com ordem e com decência. Porque também nós sabemos que existe o ceticismo religioso, aquele que não duvida de tudo, não crê em nada. Não crê no Espírito Santo, não crê nem no batismo do Espírito Santo, não crê na manifestação do Espírito Santo. É o ceticismo religioso. Existe o abuso da teologia, entre aspas, neopentecostal. Existe o abuso que é dar tudo glória para o Espírito Santo, só o Espírito Santo, só o Espírito Santo, só o Espírito Santo. Ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo já advertiu no versículo 3, cuidado, os dons não estão acima das Escrituras. Amém? Não é isso, meu amado pastor? E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está ajustando as coisas. Irmãos, não deixe de usar os dons por causa do abuso e nem por causa do ceticismo. Use o dom da maneira correta. Aplique o dom que Deus te deu da maneira correta, porque é para edificação, é para exortação e é para consolação. Amém?
Dê liberdade ao Espírito Santo a trabalhar na sua vida. Deus quer usar-te para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Outra palavra que o apóstolo Paulo, outro aspecto dos dons espirituais que o apóstolo Paulo menciona é no termo da palavra grega diakonai. O que é isso? Significa variedade de serviço ou prestação de serviços ao Senhor. Então, os dons espirituais é para prestar serviços ao Senhor. Amém? A palavra servo significa o quê? Aquele que serve, aquele que presta serviço a alguém. E todos nós ousamos dizer que somos servos do Deus Altíssimo. Não é verdade? Sou servo do Senhor, sou uma serva do Senhor. É mesmo? Está exercendo o diaconai? Está exercendo os dons espirituais? Está mesmo servindo? Amém? Ou está mesmo só apenas vindo na casa do Senhor, ouvindo a palavra, volta para casa, domingo de novo vem na casa do Senhor, volta para casa. Isso é servir a Deus? Misericórdia, aleluia. Desculpe essa pequena exortaçãozinha também. Não é, irmãos, tu podes fazer muito mais. O Espírito Santo está aí, aleluia. O Espírito Santo está consigo. Tu podes fazer muito mais. Claro, conforme as tuas limitações, nós somos limitados. Conforme tu podes fazer, mas faça, ouse, tenha ousadia para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Amém? Glória a Deus. E outra palavra em grego que o apóstolo Paulo também, em outro aspecto, ele diz, ele concede-nos e fala-nos sobre os dons espirituais, que é a palavra energmata, que significa operar, poder, dar energia, variedade de poder do mesmo Deus que opera tudo e em todos. Amém? Há dons aqui que nós vamos ver que manifestam o poder de Deus. Amém? Esse dom está aí. Esse dom está aí. Quantos desejam cada reunião? Escute o que eu vou falar. Cada reunião nossa, entrar aqui alguém enfermo. Aleluia. Primeiramente eu pergunto-vos, quem crê que Jesus, nesse ano, neste tempo que estamos a viver, continua ainda curando enfermidades? Amém? Aleluia. Meus irmãos, deixa Deus usar a sua vida. Está alguém enfermo? Vai lá, ore por essa pessoa. Meus irmãos, eu já orei por pessoas, algumas foram curadas. Já orei por pessoas e algumas não foram curadas. Agora eu vos digo, vou parar de orar para os enfermos porque uma vez eu orei e não foi curado? Não. Já preguei para muitas pessoas, algumas aceitaram a mensagem, aceitaram Jesus. Outras nem por isso, entrou aqui, saiu aqui e foram embora. Vou deixar de pregar a palavra do Senhor Jesus por isso? Amém? Não. Deus deu o dom, mas é Deus que realiza, é o Espírito Santo que faz a obra. Continue fazendo, continue orando. Meus irmãos, nós cremos que pessoas que podem entrar aqui enfermas e o irmão e a irmã ser usado por Deus e ali orar no nome de Jesus e aquela pessoa ser curada. Amém? Mas para isso, tu precisas permitir que o Espírito Santo venha fazer uma obra na sua vida e permita que Ele também manifeste através da sua vida. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nos versículos 7, meus irmãos, até o versículo 10, o apóstolo Paulo ele vai, então agora, citar os nomes dos dons espirituais.
Ok? Eu sei que o tempo já está, eu justamente me prolonguei um pouco nessa chamadinha aqui, porque eu quero deixar depois, na próxima, nós vamos falar sobre o versículo 8 até o versículo 11, ok? Irmão, não fique preocupado. O pastor recém chegou no versículo 8, nós vamos sair daqui meia-noite. O Jonathan já está lá até suando já. Ó. Ei, glória a Deus. Não, já estou mais 2 minutos e já estou concluindo aqui, ok? Eu quero só apresentar para os irmãos aqui o que nós vamos, então, na próxima oportunidade, pastor Salgado permitindo, eu vou falar para os irmãos sobre cada dom. Vou citar alguns exemplos que também já vi coisas lindíssimas, também já vi coisas que misericórdia, que hoje misericórdia, coisa carnal ou até coisa do capeta. Ainda bem que tem um dom aqui que é muito importante, que é discernimento dos espíritos. Ok? Isso é muito importante. Já teve um que eu tive que puxar o casaco e dizer, larga fora daí, porque isso não é de Deus. Tivemos que chamar o pregador e dizer para ele, com licença, sente-se ali, por favor, porque isso já é abuso. Amém? Mas isso aí, na próxima, vocês vão ficar curiosos, né? E teve uma na igreja da minha sogra, meus irmãos. Quando eu estava em casa, cheguei em casa, na nossa igreja, e ela me chamava de Fraga. Fraga? Por causa do tempo do exército, né? Eu conhecia a Vanessa, eu era militar. E ela me chamava de Fraga. Até hoje ela me chama de Fraga, meu nome de guerra. Ela dizia, Fraga, tu não vais acreditar. Na nossa igreja chegou uma pregadora, uma mulher pregando lá e falou Meus irmãos, não queiram saber o que a mulher falou. Eu perguntei, o teu pastor? Pois é, não fez nada. Não fez? Não, olha só, espera só, a igreja vai ruir, a igreja vai quebrar, pessoas que eram recém-convertidas vão correr. Por isso é muito importante o dom de discernimento do Espírito. Amém? Mas eu vou contar tudinho na próxima vez, na próxima mensagem. Glória a Deus. Meus irmãos, então nós vamos separar aqui os versículos 8 até o versículo 10. Eu vou separar aqui em 3 classes, tá? Os dons que manifestam. Primeira classe, o saber de Deus, ou a revelação, e também o que manifestam o poder de Deus, ok? E outra classe, o dom que manifesta a mensagem de Deus. Então, dessas 3 classes, vai ter 3 dons que nós vamos separar e vamos estudar um por um, ok? Na próxima oportunidade, querendo Deus. E nós temos muita coisa ainda para falar, então eu quero tempo para que os irmãos possam ouvir e quem sabe Deus, se Jesus vier, vai escutar lá no céu, na glória eterna. Se não vier, até o próximo mês, querendo Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. E eu quero desde já orar para que Deus, meus irmãos, faça uma linda obra na sua vida. Que hoje seja uma noite, que tu possa chegar em casa de madrugada, desperta em um horário e diz, Senhor, misericórdia da minha vida. Realmente o meu dom está aqui parado. Não posso ficar parado, Senhor. Eu preciso fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Amém? Deixa Deus usar a sua vida. Lá no seu trabalho tem pessoas que passam por ti todos os dias e que precisam de uma mensagem. Pessoas que estão enfermas, que vão lá. Irmãos, uma vez uma pessoa veio pedir um remédio, o Espírito Santo falou para mim e disse, eu fui buscá-lo. E ao caminho, o Espírito Santo falou comigo, não, hoje tu não vai dar remédio, hoje eu serei o remédio. Eu voltei naquela pessoa, orei por aquela pessoa, e aquela pessoa foi curada instantaneamente. Amém? Meus irmãos, Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida. Ore com fé, peça a Deus e o Senhor vai lhes dar. Amém? É tempo de usarmos esse tempo perto do fim. Precisamos mais do que nunca estarmos mais juntos dos dons espirituais. Amém? Que Deus abençoe a igreja do Senhor.